Você já se sentiu como se fosse invisível no próprio emprego, trabalhando duro todos os dias, mas parecendo que ninguém nota seu esforço, que ninguém reconhece seu valor? Você já passou por aquela situação de estar lutando para sobreviver, pagando as contas no sufoco enquanto vê outras pessoas ostentando uma vida que parece tão distante da sua realidade? Essa dor de se sentir pequeno diante de quem tem poder, de quem tem dinheiro, de quem decide seu futuro sem nem te conhecer de verdade, é algo que machuca a alma. Hoje eu vou te contar uma história real que vai mexer com você. Uma história que prova que às vezes a vida nos coloca cara a cara com nosso passado, justamente no momento que menos esperamos, e que nem todo patrão rico é o que parece ser. Carlos Almeida empurrou a porta de vidro do restaurante mais caro da cidade, balançando o guarda-chuva italiano, enquanto ajeitava o terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Aos 38 anos, ele era exatamente o tipo de homem que você veria na capa de revista de negócios, dono de uma empresa de importação que faturava milhões por mês, sempre cercado de luxo e pessoas que concordavam com tudo que ele falava. Mas naquele momento, chegando 20 minutos atrasado para o jantar com Camila, sua namorada modelo de 26 anos, Carlos não imaginava que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele não sabia que em questão de minutos, todo o império de arrogância que havia construído iria desmoronar diante de uma única pessoa, alguém que ele pensava ter esquecido para sempre. O Label Epoch era o tipo de lugar onde um prato custava mais que um salário mínimo, onde cada detalhe respirava ostentação e onde Carlos se sentia em casa. A chuva batia forte nas janelas panorâmicas enquanto ele cumprimentava o maître francês que já o conhecia bem. Afinal, ele era cliente VIP, daqueles que gastavam sem olhar o preço e deixavam gorjetas generosas. Camila estava linda como sempre, toda produzida no vestido vermelho justo, cabelos perfeitamente arrumados, unhas feitas, aquele tipo de beleza que custava caro para manter, mas que combinava perfeitamente com o lifestyle que Carlos oferecia. Ela sorriu daquele jeito que sabia que ele gostava quando o viu se aproximando da mesa, com vista privilegiada para a cidade iluminada. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Desculpa o atraso, amor, Carlos disse beijando Camila no rosto enquanto se sentava na cadeira estofada de couro. A reunião com os japoneses se estendeu mais que o esperado, mas fechamos um contrato de 8 milhões. Camila deu aquele sorriso que ele conhecia bem, o sorriso de mulher impressionada com números grandes, com sucesso, com poder. Era exatamente isso que Carlos gostava nela, a forma como o admirava, como se sentia orgulhosa de estar com um homem tão bem-sucedido. Você é incrível, meu amor, ela disse passando a mão no braço dele. Por isso que te amo, sempre focado no sucesso. Carlos se acomodou na cadeira, satisfeito consigo mesmo, com a vida que havia construído nos últimos 2 anos. Sua empresa de importação e exportação havia crescido absurdamente desde o divórcio, como se cada separação dolorosa da sua vida pessoal houvesse liberado uma energia que ele canalizada direto para os negócios. Agora ele faturava mais de 2 milhões por mês. Tinha apartamento de cobertura com vista para o parque, carro importado na garagem, relógio suíço no pulso e uma namorada que parecia ter saído de capa de revista. Era como se cada contrato fechado, cada milhão que entrava na conta, fosse uma forma de provar para si mesmo e para o mundo que havia tomado a decisão certa 2 anos atrás, que estava melhor sozinho, que não precisava de ninguém para ser feliz. Garçom, ele chamou estralando os dedos como sempre fazia quando queria ser atendido rapidamente. Tragam um menu degustação e uma garrafa do Chateau Margaux, 2010. Camila riu impressionada como sempre ficava quando ele gastava sem piscar. Carlos, esse vinho custa 3 mil reais a garrafa. E daí ele respondeu com aquela arrogância que havia desenvolvido junto com o sucesso financeiro. A vida é para ser vivida, não é? Dinheiro serve exatamente para isso. Eles estavam conversando sobre a viagem que fariam para Miami no fim de semana, sobre os hotéis 5 estrelas que ele havia reservado, sobre as lojas de grife que ela queria visitar, quando uma garçonete se aproximou da mesa. Carlos nem levantou os olhos no começo, continuava falando sobre os restaurantes estrelados onde iriam jantar,
sobre o iate que havia alugado para passear pela costa, mas algo fez com que ele parasse de falar no meio da frase. Talvez fosse o jeito hesitante com que a pessoa se aproximou, diferente do atendimento profissional e confiante dos outros funcionários do restaurante. Talvez fosse um sexto sentido que o alertou para o perigo que estava prestes a explodir na sua cara. Quando ele ergueu o olhar, preparado para fazer o pedido com aquela superioridade de sempre, o mundo simplesmente parou. Era Isadora, sua ex-esposa, a mulher que ele havia amado loucamente por 5 anos e tentado esquecer desesperadamente por outros 2. Ela estava ali parada ao lado da mesa, vestindo o uniforme elegante do restaurante, segurando um tablet para anotar pedidos com as mãos que ele lembrava perfeitamente de ter beijado 1000 vezes durante o casamento. O cabelo estava preso em um coque profissional, a maquiagem discreta, mas não conseguia esconder completamente o cansaço no rosto. Mas o que mais o chocou, o que fez o ar sumir dos seus pulmões, não foi simplesmente vê-la trabalhando como garçonete no restaurante mais caro da cidade. Foi o fato de que ela estava grávida, muito grávida. A barriga redonda era impossível de ignorar mesmo com o uniforme que tentava disfarçar. Devia estar com uns 7 ou 8 meses, pronta para dar à luz a qualquer momento. Carlos sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago e depois ligado um aspirador para sugar todo o ar dos seus pulmões. Isadora, ali, grávida, trabalhando como garçonete no mesmo restaurante onde eles haviam comemorado o primeiro aniversário de casamento, onde ele agora jantava com outra mulher como se ela nunca tivesse existido. Boa noite, Isadora disse com a voz baixa, evitando olhar diretamente para ele. Posso anotar o pedido? A voz dela era a mesma, mas havia algo diferente, uma frieza profissional que ele nunca havia ouvido antes. Carlos ficou literalmente mudo, incapaz de formar qualquer palavra. Seus olhos não conseguiam se desviar da barriga dela, da forma como ela se apoiava discretamente numa perna para aliviar o peso, do cansaço que era visível apesar da postura profissional que mantinha. Carlos, Camila tocou no braço dele percebendo que algo estava muito errado. Você conhece ela? Ele tentou responder, mas as palavras simplesmente não saíam. Era como se o cérebro houvesse desligado e ele estivesse preso num pesadelo acordado. Isadora também estava lutando para manter a compostura. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o tablet, e Carlos podia ver que ela estava fazendo um esforço sobre-humano para não desmoronar ali mesmo. Como ele a conhecia bem, sempre foi assim. Orgulhosa demais para mostrar fraqueza, forte demais para pedir ajuda, mesmo quando o mundo estava desabando ao redor dela. Vocês já decidiram o que vão querer? Ela perguntou novamente, dessa vez olhando rapidamente para Carlos antes de desviar o olhar para a mesa. Carlos gaguejou ainda em completo choque. Carlos, quem é essa moça? Camila perguntou agora claramente irritada com a situação estranha que estava acontecendo na mesa deles. Isadora fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças para enfrentar o que viria a seguir. Quando os abriu, havia uma determinação triste ali que Carlos reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela teve na última discussão terrível que tiveram 2 anos atrás, quando tudo havia desmoronado entre eles de forma irreversível. Sou apenas a garçonete, senhora. Isadora respondeu para Camila mantendo o tom estritamente profissional. Trabalho aqui há alguns meses. Alguns meses, Carlos repetiu mais para si mesmo que para ela, tentando processar a informação. Você está grávida, ele disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, mas ao mesmo tempo a mais chocante. Sim, Isadora confirmou a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. De 7 meses. Carlos fez os cálculos mentalmente. 7 meses significava que ela havia engravidado mais de 1 ano depois do divórcio deles. Mais de 1 ano depois de ele ter jogado, na cara dela que nunca mais queria vê-la, que ela havia destruído tudo que eles tinham construído juntos. De quem a pergunta saiu da boca dele antes que pudesse pensar direito, carregada de uma possessividade que não tinha direito de sentir. Isadora o olhou com uma mistura de dor e indignação que fez o coração dele apertar. Isso não é da sua conta, Carlos. Ela respondeu com uma dignidade que o fez se sentir ainda menor. Carlos, Camila bateu a mão na mesa chamando a atenção de pessoas nas mesas vizinhas. Você pode me explicar que diabos está acontecendo aqui? Quem é essa mulher e por que vocês estão tendo essa conversa esquisita na minha frente? Por um momento Carlos pensou em mentir. Poderia simplesmente dizer que era uma conhecida distante, pedir desculpas pela confusão e seguir com o jantar como se nada tivesse acontecido. Poderia fingir que ver Isadora ali grávida trabalhando como garçonete não havia acabado de destruir todas as certezas que ele havia
havia construído sobre sua nova vida. Mas havia algo na forma como Isadora o olhava, naquela barriga que parecia gritar verdades que ele não queria ouvir, que o impedia de continuar fingindo normalidade. É minha ex-esposa, ele disse baixinho, ainda olhando para Isadora como se ela fosse um fantasma, que havia materializado do seu passado para assombrar seu presente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila ficou boquiaberta. Isadora abaixou a cabeça e Carlos sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos seus pés caros. Sua ex-esposa é garçonete? Camila perguntou incrédula, a voz carregada de desprezo e superioridade. Carlos, você nunca me contou que foi casado. Fui casado. Ele corrigiu automaticamente, mas seus olhos continuavam fixos em Isadora. Por 5 anos. Isadora respirou fundo, tentando retomar o controle da situação que estava fugindo rapidamente das suas mãos. Vou chamar outro garçom para atendê-los, ela disse, dando meia volta com a dignidade que conseguiu reunir. Espera, Carlos disse, levantando-se tão rápido que derrubou a cadeira, cara fazendo um barulho que ecoou pelo restaurante silencioso. Isadora, espera. Ela parou, mas não se virou. Carlos podia ver a tensão nos ombros dela, a forma como suas mãos se fecharam em punhos pequenos ao lado do corpo. Por favor, preciso falar com você, ele disse, a voz saindo mais desesperada do que pretendia. Não temos nada para conversar, Isadora respondeu sem se virar, a voz controlada mas tremendo nas bordas. Você deixou isso bem claro há 2 anos atrás. As palavras dela voltaram como um tapa na cara. Carlos lembrou perfeitamente da última conversa que tiveram no escritório do advogado quando os papéis do divórcio foram assinados, as coisas horríveis que disse, as acusações que agora pareciam ecoar no ambiente elegante do restaurante como fantasmas do passado. Carlos, eu estou saindo, Camila disse, levantando-se e pegando a bolsa de grife. Não vou ficar aqui assistindo você fazer drama com sua ex-mulher grávida. Camila, espera. Ele tentou, mas ela já estava caminhando em direção à saída, os saltos batendo furiosamente no chão de mármore polido. Carlos ficou parado ali no meio do restaurante mais caro da cidade, cercado de pessoas ricas que continuavam jantando, como se nada tivesse acontecido, como se o mundo dele não tivesse acabado de desmoronar pela 2ª vez em 2 anos. Isadora, ele disse mais baixo, tentando controlar o desespero na voz. Por favor, só 5 minutos. Ela finalmente se virou, e quando Carlos viu o rosto dela de frente, quase perdeu o equilíbrio. Ela estava diferente, mais magra no rosto apesar da barriga proeminente. Havia olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente, e uma tristeza nos olhos que ele nunca havia visto antes, nem mesmo nos piores momentos do casamento deles. 5 minutos do que, Carlos? Ela perguntou, a voz carregada de uma amargura que cortou ele como faca afiada. Você quer saber de quem é o bebê? Quer saber como eu acabei aqui ou quer apenas satisfazer sua curiosidade para poder voltar para sua namoradinha bonita? A amargura na voz dela era algo completamente novo. Isadora nunca havia falado com ele desse jeito, nem mesmo quando brigavam feio no final do casamento. Ela sempre foi doce, compreensiva, tentando resolver as coisas com diálogo e paciência infinita. Essa mulher amarga e ferida que estava na sua frente era alguém que ele havia ajudado a criar com suas ações e palavras nos últimos anos do relacionamento deles. Eu não esperava te ver assim, Carlos disse sem saber direito o que falar, a voz saindo meio engasgada. Como assim? Isadora perguntou, cruzando os braços sobre a barriga proeminente. Grávida ou trabalhando como garçonete? Os dois, ele admitiu honestamente, sentindo o peso de cada palavra. Isadora deu uma risada sem humor, daquelas risadas amargas que cortam a alma de quem escuta. A vida não parou quando você me expulsou da sua, Carlos. Eu continuei vivendo, continuei tentando sobreviver. Expulsei Isadora. Você que quis o divórcio, Carlos disse, tentando se defender, mas sabendo no fundo que estava sendo covarde. Eu quis. Ela olhou para ele como se ele fosse completamente louco. Carlos, você que pediu o divórcio. Você que disse que não conseguia mais me olhar sem sentir nojo. Você que... Tá bom. Ele interrompeu, percebendo que estavam chamando a atenção demais das outras mesas. Não vamos discutir isso aqui no meio do restaurante. Não vamos discutir nada em lugar nenhum. Isadora disse, ajeitando o avental com movimentos bruscos. Eu tenho trabalho a fazer e você tem uma namorada para correr atrás. Ela não é importante. Carlos disse sem pensar, as palavras saindo antes que pudesse filtrar. Não é importante, Isadora repetiu incrédula. Carlos, você está aqui com ela. Obviamente ela é importante o suficiente para você trazer num restaurante de R$3.000 o prato.
Carlos não sabia o que responder porque Isadora tinha razão, e ao mesmo tempo não tinha. Camila era importante no sentido de que era sua namorada atual, mas vendo Isadora ali grávida, trabalhando para sobreviver, ele percebeu que nada do que havia construído nos últimos 2 anos fazia o menor sentido. O bebê, ele começou olhando para a barriga dela novamente, tentando processar toda aquela situação surreal. Não é seu? Isadora cortou, adivinhando exatamente a pergunta que ele ia fazer. Pode ficar tranquilo. Não vim aqui para complicar sua vida nova. Eu não pensei isso. Carlos mentiu porque tinha pensado exatamente isso por uma fração de segundo. Pensou sim, e está tudo bem. Ela respondeu com uma serenidade que era quase pior que a raiva. Você sempre foi bom em pensar o pior das pessoas. A frase doeu porque era verdade. Durante o casamento, Carlos havia desenvolvido uma paranoia terrível, sempre achando que Isadora estava escondendo algo, sempre desconfiando de tudo e de todos, sempre procurando pelo em ovo onde não existia. Essa desconfiança doentia havia sido um dos principais fatores que destruiu o relacionamento deles. Isadora, eu preciso saber o que aconteceu com você. Como você acabou aqui trabalhando assim? Carlos disse, tentando soar genuinamente preocupado. Acabei aqui porque preciso trabalhar para sobreviver. Ela disse simplesmente como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não tenho mais a vida confortável que tinha quando era casada com você. Mas você não precisava trabalhar como garçonete. Você é formada em administração. Sempre foi inteligente. Sempre teve capacidade para coisas melhores que isso. Ser inteligente não paga conta quando você está desempregada há 2 anos e grávida de 7 meses. Ela interrompeu. Ninguém quer contratar uma mulher grávida para cargo administrativo, Carlos. É discriminação. E você sabe disso. Carlos sentiu o peito apertar porque ele realmente sabia. No mundo dos negócios dele, essas coisas aconteciam o tempo todo. Ele sabia que Isadora era competente. Sempre havia sido. Durante o casamento, ela cuidava de várias coisas da empresa dele, mesmo sem cargo oficial. Era organizada, detalhista, tinha boas ideias para resolver problemas. Imaginar ela sendo rejeitada em entrevistas por causa da gravidez o deixou com uma raiva de si mesmo que não esperava sentir. E o pai do bebê? Ele perguntou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguindo controlar a curiosidade misturada com ciúme. O rosto de Isadora se fechou completamente, como uma porta batendo. Sumiu quando soube da gravidez. Ela respondeu secamente. Carlos fechou os punhos involuntariamente. A ideia de alguém abandonar Isadora grávida o deixou com uma raiva visceral que não esperava sentir, principalmente sabendo como ela sempre quis ter filhos, como sofreu durante o casamento deles por não conseguir engravidar apesar de tentarem por tanto tempo. Que tipo de homem faz isso? Ele murmurou mais para si mesmo que para ela. O tipo que não estava pronto para ser pai. Isadora respondeu com a voz cansada. Não foi culpa dele, Carlos. Nós dois sabíamos que era só algo casual. Nada sério. Casual? Carlos repetiu, sentindo uma pontada estranha no peito que não conseguia identificar se era ciúme, tristeza ou arrependimento. A ideia de Isadora tendo um relacionamento casual, algo que ela nunca foi durante o casamento deles, era difícil de processar. Olha, Carlos, eu realmente preciso voltar ao trabalho, Isadora disse, olhando discretamente para os lados. Meu supervisor não vai gostar se me ver aqui conversando com o cliente durante tanto tempo. Quanto tempo você trabalha daqui? Ele perguntou, tentando ganhar tempo. 4 meses. Ela respondeu. E antes disso trabalhei em outros lugares, loja, escritório, qualquer coisa que conseguisse. Nada que durasse muito tempo, infelizmente. Carlos olhou ao redor do restaurante elegante, percebendo pela primeira vez como devia ser difícil para ela ficar em pé, tanto tempo servindo mesas, carregando bandejas pesadas, atendendo pessoas como ele que tratavam garçons como seres invisíveis. Tudo isso grávida de 7 meses. Isso não pode ser bom para o bebê, ele disse mais para si mesmo que para ela. É melhor que passar fome, Isadora respondeu secamente. A resposta foi como um soco no estômago de Carlos. Passar fome. Isadora estava realmente correndo o risco de passar fome. A mulher que ele havia amado mais que tudo na vida, que dormia ao lado dele em lençóis de seda importados e acordava com café da manhã preparado pela empregada doméstica. A mulher que teve acesso a tudo que o dinheiro podia comprar durante 5 anos, agora estava trabalhando grávida para não passar fome. Eu sei o que você está pensando. Ela continuou vendo a expressão no rosto dele. Está pensando como,
princesinha mimada que você casou chegou a esse ponto, não é? Não é isso. Carlos mentiu porque era exatamente isso que estava pensando. Como alguém que teve tanto havia chegado a uma situação tão desesperadora. Você quer saber a verdade toda, Carlos? Quer mesmo saber como sua ex-esposa perfeita acabou servindo mesas grávida no lugar onde vocês comemoraram o primeiro aniversário de casamento? Quero. Ele respondeu sabendo que ia doer, mas precisando entender. Depois do divórcio, eu fiquei 2 anos tentando recomeçar minha vida. Ela começou apoiando uma mão na mesa porque ficar em pé estava ficando difícil. 2 anos mandando currículo, fazendo entrevista, ouvindo sempre a mesma coisa. Muito tempo parada, sem experiência recente. Perfil não é o que estamos procurando. Mas você tem experiência, você me ajudava na empresa, sabia fazer de tudo um pouco. Ajudar o marido não conta como experiência profissional no currículo, Carlos. Eu não tinha registro em carteira, não tinha referências formais, não tinha como comprovar nada do que fazia. Para o mercado de trabalho, eu era só uma mulher casada que ficou 2 anos sem trabalhar. 2 anos. Carlos repetiu se lembrando de como havia insistido para ela largar o emprego quando se casaram. Tinha dito que era besteira ela trabalhar quando ele ganhava o suficiente para os dois, que ela podia se dedicar a cuidar da casa, dele, de outros projetos pessoais. E quando finalmente conseguia um emprego, era sempre coisa básica, recepcionista, vendedora, atendente. Isadora continuou. Ganhava um salário mínimo, às vezes nem isso. Vivia no aperto, pagando aluguel de kitnet, comendo mal, sem plano de saúde, sem reserva de emergência. Mas pelo menos estava trabalhando, estava tentando reconstruir minha vida sozinha. Carlos sentia cada palavra como uma facada no peito porque começava a entender o tamanho da irresponsabilidade que havia cometido. E aí você engravidou, ele disse tentando completar a história. E aí tudo ficou 10 vezes pior. Ela confirmou. Grávida ninguém quer contratar mesmo. É lei não discriminar, mas todo mundo inventa desculpa. Muito qualificada, pouco qualificada, não tem disponibilidade de horário, não tem experiência com público. Sempre tinha uma desculpa para não contratar a grávida. Carlos, você já parou para pensar que talvez você tenha suas próprias histórias de dor e luta, que a vida te ensinou? Que talvez você também já se sentiu pequeno diante de alguém que tinha poder sobre você? Que talvez essa sensação de ser julgado pelas aparências, de ter suas intenções questionadas antes mesmo de você poder se explicar, seja algo que você conhece de perto? Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer com você. Você já se sentiu invisível na sua própria vida? Já passou por aquele momento em que percebeu que as pessoas ao seu redor não te veem realmente? Só veem o que querem ver? Me conta aqui nos comentários, de coração aberto. Alguma vez você se sentiu assim? Porque essa história que estou contando para você não é só sobre dinheiro ou status. É sobre seres humanos, sobre segundas chances, sobre como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos. Então você veio parar aqui? Carlos disse, gesticulando para o ambiente luxuoso ao redor deles. Vim parar aqui porque é um dos poucos lugares que contrata sem muita burocracia, ela explicou. Restaurante sempre precisa de gente, não liga muito para currículo bonito, só quer saber se você aguenta o tranco. E você aguenta? Ele perguntou, olhando para a barriga dela. Tenho que aguentar, não tenho escolha. Ou aguentava ou não tinha como pagar as contas. E o pai da criança? Carlos insistiu no assunto que sabia que ia doer. Como vocês se conheceram? Como foi que isso aconteceu? O rosto de Isadora se fechou novamente. Não quero falar sobre isso, Carlos. Preciso saber, por favor. Porque você precisa saber. Você não faz mais parte da minha vida há 2 anos. Porque eu... Carlos parou no meio da frase. Porque ainda te amo. Porque não consigo te tirar da cabeça. Porque ver você assim está me matando por dentro. Mas as palavras não saíram. Porque me importo. Ele disse finalmente, escolhendo a resposta mais segura. Se importa? Isadora quase gritou, fazendo algumas pessoas nas mesas próximas olharem discretamente. Carlos, são 2 anos que você sumiu da minha vida completamente. 2 anos que deixou bem claro que não queria mais me ver nem pintada de ouro. E agora, porque me encontrou por acaso num momento difícil, você se importa? Era verdade, e doía admitir. Nos 2 anos desde o divórcio, Carlos havia se esforçado conscientemente para apagar Isadora da sua vida. Mudou os lugares que frequentava, evitou os amigos em comum, deletou todas as fotos, se desfez de tudo que pudesse lembrá-lo dela. E havia conseguido, pelo menos tinha achado que havia conseguido, até 2 dias atrás, quando a vida colocou ela bem na frente dele da forma mais brutal possível.
Tá bom, Isadora disse olhando em volta e vendo que outras pessoas estavam começando a prestar atenção na conversa deles. Vou te contar rapidinho porque tenho outras mesas para atender, e meu chefe está começando a ficar irritado com essa situação toda. Ela se sentou na ponta da cadeira, tablet ainda nas mãos como se fosse um escudo entre eles. 6 meses depois do nosso divórcio, conheci o Daniel, engenheiro civil. Trabalha numa empresa de petróleo. Parecia gente boa, sério, responsável. Carlos sentiu uma facada no peito ao ouvir isso. Saber que Isadora havia se relacionado com outro homem, mesmo sendo completamente normal e esperado, doía mais do que ele havia imaginado que seria possível. Não era nada sério no começo. Ela continuou evitando olhar diretamente nos olhos dele. Eu ainda estava me recuperando emocionalmente de você. Não queria nada intenso ou complicado. Ele também não queria compromisso sério. Era confortável para os dois. Ele me fazia companhia. Eu não ficava tão sozinha. Mas vocês ficaram juntos por quase 1 ano, Carlos disse, tentando processar as informações. Era conveniente, ela explicou. 2 pessoas adultas se fazendo companhia sem pressão, sem cobrança, sem expectativa de futuro. Nunca moramos juntos. Nunca falamos de casamento ou filhos ou planos a longo prazo. Só 2 pessoas solitárias que se ajudavam a não se sentirem tão sós. Carlos tentou imaginar Isadora nesse relacionamento casual e não conseguia. Durante o casamento deles, ela sempre foi tão intensa, tão dedicada, tão envolvida emocionalmente em tudo. A gravidez foi planejada. Ele perguntou, sabendo que estava sendo invasivo, mas não conseguindo parar. Você enlouqueceu? Isadora olhou para ele como se ele tivesse perdido completamente o juízo. Claro que não foi planejada, Carlos. Eu mal conseguia me sustentar sozinha. Ia planejar ter um bebê? Como aconteceu então? Aconteceu. Ela respondeu secamente. Anticoncepcional falha às vezes, acidentes acontecem. Não vou ficar aqui dando detalhes da minha vida íntima para você. E quando você contou para ele, Carlos insistiu. O rosto de Isadora virou pedra, como se uma máscara tivesse descido sobre as feições dela. Quando contei para o Daniel, descobri que tipo de homem ele realmente era por baixo de toda aquela aparência de cara legal e responsável. O que ele disse? Carlos perguntou, embora já imaginasse que não ia gostar da resposta. Disse que não estava pronto para ser pai, que nossa relação tinha sido clara desde o início sobre não ser nada sério, que não podia assumir essa responsabilidade, que aquilo não estava nos planos dele. Isadora recitou como se tivesse decorado cada palavra dolorosa. Desgraçado, Carlos murmurou, sentindo uma raiva imensa desse Daniel que não conhecia. Não fala assim dele. Isadora surpreendeu Carlos ao defender o cara. Pelo menos ele foi honesto comigo, não mentiu, não enrolou, não me deu esperanças falsas. Disse claramente que não queria ser pai e sumiu da minha vida. E você ficou de boa com isso? Carlos perguntou incrédulo. Fiquei aliviada, na verdade. Ela respondeu. Se ele não queria o bebê, melhor que desaparecesse mesmo do que ficar por obrigação, fingindo que queria, fazendo drama toda hora. Mas ele não te ajudou financeiramente, não assumiu nenhuma responsabilidade. Como ele ia me ajudar se deixou claro que se eu decidisse ter a criança, o problema seria inteiramente meu? A raiva estava explodindo no peito de Carlos. Isso é um absurdo completo, Isadora. O cara transou com você, tem responsabilidade sim pelo que aconteceu. Tem, ela concordou, mas não dá para obrigar ninguém a assumir o que não quer. E sinceramente, prefiro criar minha filha sozinha do que com um pai que está ali por obrigação, fazendo cara feia, reclamando da situação. Filha, o coração de Carlos disparou. Você já sabe o sexo do bebê? Pela primeira vez desde que a conversa começou, Isadora sorriu de verdade. É menina, vai se chamar Sofia. Sofia, Carlos repetiu, sentindo algo estranho e quente se espalhando no peito. É um nome bonito, significa sabedoria. Ela vai precisar de muita sabedoria para a vida que vai ter, Isadora disse e o sorriso sumiu novamente. Que vida? Carlos perguntou. Vida difícil, mãe solteira trabalhando em qualquer coisa que aparecer, sem casa própria, sem dinheiro guardado, sem estrutura. Não é exatamente o que eu sonhava para minha primeira filha. Primeira filha? Carlos repetiu confuso. Eu pensei que você não queria ter filhos. Nunca disse isso, Isadora corrigiu. Eu disse que não queria naquele momento específico com todos os problemas que nosso casamento estava tendo, mas sempre quis ser mãe algum dia. A bomba explodiu na cabeça de Carlos. Durante o último ano tortuoso do casamento deles, quando brigavam praticamente todo dia, haviam discutido sobre ter filhos várias vezes. Carlos sempre achou que ela não queria por não ter instinto maternal, quando na verdade ela simplesmente não queria trazer uma criança para o inferno em que o relacionamento deles havia se transformado. Eu não sabia disso. Carlos admitiu, sentindo uma culpa enorme. Você nunca perguntou de verdade. Isadora respondeu. Simplesmente assumiu que eu não queria.
E pronto, como sempre fazia com tudo, decidia sozinho e depois comunicava sua decisão. Isadora, olha, preciso voltar ao trabalho agora, ela disse olhando discretamente para o chefe que estava observando a mesa deles com cara cada vez mais irritada. Meu supervisor está vindo para cá e não vai ficar nada feliz se me vir conversando tanto tempo com um cliente. Posso voltar amanhã para a gente conversar mais, Carlos? Perguntou desesperado para não perder o contato com ela. Para quê? Isadora questionou. O que você quer com isso, Carlos? O que você realmente espera que aconteça aqui? Quero fazer parte da sua vida de novo, ele disse sem conseguir segurar as palavras. Isadora olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido completamente. Carlos, você tem namorada bonita, tem vida nova, tem sucesso, tem tudo o que sempre quis. Por que diabos ia querer fazer parte da minha bagunça? Porque nunca parei de te amar. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito no que estava dizendo. O tablet quase caiu das mãos de Isadora. Ela ficou alguns segundos em silêncio absoluto, processando o que acabara de ouvir. Você não me ama, ela disse finalmente com a voz baixa. Você sente culpa, que é uma coisa completamente diferente. Não é culpa, Carlos insistiu. É sim, ela rebateu imediatamente. Você me viu numa situação difícil e agora se sente culpado porque acha que podia ter evitado se tivéssemos continuado casados. Mas isso não é amor, Carlos. Isso é só peso na consciência. Como você pode ter tanta certeza disso? Ele perguntou, sentindo que ela estava certa, mas não querendo admitir. Porque se me amasse de verdade, teria brigado pelo nosso casamento. Isadora respondeu com uma clareza que cortou fundo. Teria tentado resolver nossos problemas em vez de simplesmente desistir e pedir divórcio na primeira grande crise. Você que pediu divórcio, ele tentou se defender. Pedi depois que você deixou bem claro durante meses que não conseguia mais me aguentar. Depois que você passou 3 meses inteiros me tratando como se eu fosse a pior coisa que tinha acontecido na sua vida. Carlos lembrou dos últimos meses horríveis do casamento. As brigas diárias que começavam por qualquer bobagem e terminavam com os dois se machucando com palavras que não tinham volta. A paranoia constante, o ciúme doentio, o jeito que chegava em casa já esperando que alguma coisa estivesse errada. Ela tinha razão. Ele havia tornado a vida dos dois um inferno muito antes dela mencionar divórcio pela primeira vez. Eu estava errado, completamente errado em tudo, Carlos admitiu. Estava, mas não dá para voltar atrás agora, Isadora disse com uma finalidade que ele não queria aceitar. Não dá para apagar 2 anos, não dá para fingir que tudo aquilo não aconteceu. Por que não? Carlos insistiu. Gente se reconcilia o tempo todo, gente que se ama encontra um jeito de voltar a ficar junto, gente que se separou por bobagem, Carlos, não gente que se destruiu completamente como nós fizemos. Carlos ficou quieto porque sabia que era verdade. Eles não haviam se separado por incompatibilidade ou diferenças pequenas. Eles haviam se destruído mutuamente. Havia sido uma guerra brutal onde os dois atiraram para matar com palavras e ações. As cicatrizes eram profundas demais. A confiança havia sido quebrada de forma irreparável. E tem mais uma coisa importante, Isadora continuou. Eu não sou mais a mesma pessoa que você casou 5 anos atrás. Estes 2 anos me mudaram completamente. Me forçaram a crescer, a amadurecer, a aprender a sobreviver sozinha. Tive que descobrir quem eu era sem ser a esposa do Carlos, sem ter sua proteção financeira, sem ter alguém para resolver meus problemas. Aprendi a lutar por mim mesma, a não depender de ninguém, a tomar minhas próprias decisões. Não sou mais aquela mulher que ficava em casa te esperando chegar do trabalho, que organizava minha vida inteira ao redor da sua agenda. Eu gosto dessa nova versão sua, Carlos falou percebendo que era verdade. Havia algo diferente na Isadora de agora, uma força e independência que ele não se lembrava de ter visto durante o casamento. Você não me conhece para poder saber se gosta ou não, ela respondeu. Então me deixa te conhecer de novo, ele pediu. Isadora balançou a cabeça negativamente. Carlos, eu preciso focar completamente na minha filha agora. Preciso construir uma vida estável para ela, conseguir um emprego melhor, alugar um apartamento decente, dar segurança e amor para uma criança que vai depender inteiramente de mim. Não tenho tempo nem energia emocional para relacionamento complicado. Não precisa ser complicado desta vez, Carlos argumentou sabendo que soava desesperado. Tudo com você sempre foi complicado, ela respondeu com um cansaço profundo na voz. Você transformava qualquer situação simples em drama, qualquer conversa casual em discussão, qualquer problema pequeno em guerra mundial. Doeu porque era completamente verdade.
Carlos sempre foi intenso demais, possessivo demais, dramático demais. No casamento, conseguia transformar um atraso de 5 minutos em motivo para briga que durava horas. Eu mudei, ele disse sabendo que soava patético. Carlos, foi literalmente anteontem que você estava aqui jantando romanticamente com outra mulher, Isadora apontou. Literalmente anteontem você estava vivendo sua vida nova perfeitamente bem sem mim. Terminei com ela, Carlos disse rapidamente. Por quê? Ela perguntou. Porque percebi que nunca tinha esquecido você de verdade. Isadora suspirou profundamente. Isso não é motivo para terminar com alguém, Carlos. Isso é motivo para fazer terapia e resolver seus problemas emocionais. Carlos não conseguiu deixar de rir um pouco com a resposta. Você sempre foi direta demais para meu próprio bem. Aprendi a ser ainda mais direta, ela disse. A vida me ensinou que não dá para perder tempo com rodeios ou meias palavras. Me dá uma chance, Isadora, Carlos pediu colocando toda a sua sinceridade na voz. Só uma chance. Uma chance para quê exatamente? Ela perguntou. Para provar que mudei de verdade. Para provar que posso fazer parte da sua vida sem complicar tudo. Para provar que posso ser o homem que você e sua filha merecem ter ao lado de vocês. Carlos, eu não estou pedindo para você voltar comigo de cara. Ele continuou vendo a hesitação no rosto dela. Não estou pedindo para confiar em mim imediatamente depois de tudo que aconteceu entre a gente. Só estou pedindo para me deixar tentar, para me dar a oportunidade de mostrar que posso ser diferente. Isadora olhou para ele, e Carlos viu o conflito nos olhos dela. Parte queria acreditar que ele realmente havia mudado, mas a parte machucada, que havia passado 2 anos aprendendo a se proteger sozinha, estava resistindo com todas as forças. Meu chefe está vindo aqui agora, Isadora disse olhando por cima do ombro. Você precisa fazer um pedido de verdade ou vai dar problema para mim. Então me traz um filé mal passado e uma Coca-Cola, Carlos disse rapidamente. Carlos, são 2h da manhã. E daí? Rico pode almoçar a hora que quiser, não pode. Isadora sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você não mudou tanto assim. Mudei nas coisas que realmente importam, nas coisas que realmente fazem diferença na vida das pessoas. O chefe chegou na mesa exatamente na hora que Isadora estava anotando o pedido no tablet. Tudo certo aqui? Ele perguntou com um tom falso de educação e olhar desconfiado. Perfeito, Carlos respondeu antes que Isadora pudesse falar. A Isadora estava me explicando detalhadamente sobre os pratos do dia. Atendimento nota 10, realmente excepcional. O homem olhou de Carlos para Isadora, claramente desconfiado da situação, mas não podia reclamar de cliente elogiando funcionária na frente dele. Ótimo trabalho então, Isadora, o chefe disse com um sorriso forçado. Depois que anotar o pedido do senhor, tem 2 mesas ali esperando para serem atendidas. Já vou atender, senhor Rodrigo, Isadora respondeu profissionalmente. Quando o homem se afastou, ela olhou para Carlos com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Ele perguntou. Por não ter me colocado em situação complicada com meu chefe agora há pouco. Isadora, eu nunca faria nada intencionalmente para te prejudicar no trabalho, Carlos disse com sinceridade. Fez anteontem. Ela apontou. Aquela cena toda com sua namorada quase me custou o emprego. Meu supervisor ficou nervoso, achou que eu estava causando problemas para os clientes. Carlos sentiu o peso da culpa descer sobre ele como uma pedra. Desculpa, eu realmente não pensei nas consequências que isso poderia ter para você. Exato, ela disse. Você não pensa nas consequências que suas ações podem ter para outras pessoas. Nunca pensou. Estou aprendendo a pensar. Estou tentando ser uma pessoa melhor, Carlos disse sabendo que soava meio patético. Vou buscar sua comida, Isadora respondeu se levantando da cadeira. Quando ela saiu andando em direção à cozinha, Carlos ficou observando como ela se movia, como apoiava discretamente uma mão nas costas quando achava que ninguém estava olhando, como o uniforme estava ficando apertado por causa da barriga que crescia. E pela primeira vez em 2 anos, Carlos se sentiu genuinamente arrependido. Não arrependido de ter se divorciado, porque sabia que na época havia sido a única saída possível para os dois, mas arrependido de ter deixado as coisas chegarem naquele ponto destrutivo. Arrependido de não ter lutado mais pelo casamento antes que tudo desmoronasse, de ter deixado o orgulho e o ciúme doentio,
destruírem o amor mais importante da sua vida inteira. Quando Isadora trouxe a comida, Carlos mal conseguiu comer alguma coisa. Ficou observando ela trabalhar, atendendo outras mesas com aquele sorriso profissional, pensando em tudo que ela havia contado, em tudo que passou sozinha, enquanto ele construía seu império financeiro. Ela estava certa quando disse que ele sentia culpa, mas também sentia amor verdadeiro. E pela primeira vez na vida, Carlos estava disposto a fazer qualquer coisa para provar que podia ser o homem que ela e a filha dela mereciam ter ao lado delas, mesmo que isso significasse mudar completamente quem ele era por dentro. O problema era convencer Isadora de que ele falava sério, e depois de tudo que havia acontecido entre eles, isso definitivamente não ia ser fácil. Mas Carlos nunca havia desistido de nenhum desafio realmente importante na vida dele. E reconquistar Isadora era sem dúvida o desafio mais importante que ele já havia enfrentado em toda a sua existência. Carlos voltou ao Label Epoch no dia seguinte, e no outro também, sempre no mesmo horário do almoço, sempre pedindo mesa na sessão da Isadora, sempre fazendo questão de ser atendido exclusivamente por ela. Mas agora havia mudado completamente sua estratégia. Não forçava mais a conversa pessoal. Chegava, pedia o prato educadamente, agradecia pelo serviço, pagava a conta com gorjeta generosa e ia embora sem criar confusão. Simples assim. Sem drama, sem pressionar, sem fazer cenas que pudessem comprometer ela no trabalho. Camila havia ligado 23 vezes nos últimos 3 dias. Carlos nem atendia mais o telefone, não bloqueou o número, não mandou mensagem explicando nada, não deu satisfação nenhuma. Simplesmente ignorou completamente como se ela nunca tivesse existido na vida dele. Era cruel com Camila. Ele sabia que era, mas não conseguia fingir que se importava com dramas de namorada quando sua cabeça estava completamente ocupada pensando em Isadora 24 horas por dia. Na quinta-feira de manhã, Patrícia entrou no escritório dele com cara de preocupação genuína. Senhor Carlos, a senhorita Camila está na recepção embaixo. Disse que não vai sair de lá enquanto não conseguir falar com o senhor pessoalmente. Fala para ela que eu não estou. Carlos respondeu sem nem levantar os olhos dos relatórios financeiros. Ela disse que vai ficar esperando aí o dia inteiro se for preciso, senhor. Carlos suspirou irritado com a insistência. Tá bom então. Manda ela subir, mas deixa bem claro que são apenas 5 minutos, não mais que isso. Camila entrou no escritório como um furacão descontrolado. Estava linda como sempre, maquiagem perfeita, roupa cara, cabelo arrumado no salão, mas tinha algo desesperado no olhar que Carlos nunca havia visto antes. Normalmente ela era calculista, sempre no controle total da situação, sempre sabendo exatamente o que dizer para conseguir o que queria. Agora parecia uma mulher completamente à beira do colapso nervoso. Que merda é essa de me ignorar completamente? Ela explodiu antes mesmo de se sentar na cadeira. 3 dias inteiros sem atender telefone, sem responder mensagem, sem dar uma satisfação. Camila, eu terminei nosso relacionamento na terça-feira passada, Carlos disse calmamente. Achei que tinha ficado bem claro. Terminei por telefone depois de 6 meses de relacionamento, ela gritou. E sim, terminei por causa daquela garçonete grávida, sua ex-mulher. Você está realmente terminando comigo por causa dela? Carlos olhou para Camila e não sentiu absolutamente nada, nem raiva, nem saudade, nem dó, nem arrependimento. Era como olhar para uma completa estranha que por acaso estava gritando no seu escritório. Não estou terminando por causa da Isadora especificamente, ele explicou. Estou terminando porque finalmente percebi que nunca senti nada realmente profundo por você. Nunca sentiu nada, Camila repetiu completamente incrédula. Carlos, a gente transava 3 vezes por semana no mínimo. Você me levava em restaurante caro toda semana. Me deu uma pulseira de diamante mês passado que custou 15 mil reais. Sexo não é amor, Camila. Carlos respondeu com uma paciência que ele mesmo se surpreendeu de ter. E gastar dinheiro definitivamente também não é amor verdadeiro. Então, o que foi esses 6 meses todos? Ela perguntou se jogando na cadeira como se as pernas não conseguissem mais sustentar o peso da decepção. Carlos pensou cuidadosamente na resposta por alguns segundos. O que havia sido mesmo aqueles meses todos? Foi você sendo extremamente bonita e eu sendo profundamente solitário. Ele respondeu com honestidade brutal. Foi conveniente para os dois, nada mais que isso. A resposta deixou Camila visivelmente abalada, como se ela nunca tivesse considerado essa possibilidade antes. Você está falando completamente sério? Ela perguntou com a voz fraca. 6 meses inteiros da minha vida foram só conveniência mútua. Camila, você nunca esteve realmente apaixonada por mim como pessoa. Carlos disse com gentileza, mas firmeza. Você estava apaixonada pela minha conta bancária, pelo meu estilo de vida luxuoso, pelas coisas caras que eu podia te dar,
pelos lugares exclusivos onde eu podia te levar, e eu estava apaixonado pela ideia de ter uma mulher lindíssima do meu lado para impressionar outras pessoas e alimentar meu ego. Isso é mentira completa. Ela tentou protestar, mas sem muita convicção. É a mais pura verdade, Carlos insistiu. Quando foi a última vez que a gente teve uma conversa realmente profunda sobre alguma coisa importante? Quando foi a última vez que você perguntou sinceramente como eu estava me sentindo? Não só se eu ia te levar para jantar em algum lugar caro, ou te dar algum presente caríssimo. Camila ficou em silêncio tentando pensar numa resposta, mas não conseguiu encontrar nenhuma. É isso aí, Carlos disse suavemente. A gente não tinha absolutamente nada real, nada verdadeiro, e eu não quero mais nenhum relacionamento vazio na minha vida. E vai ter o que então? Ela perguntou com desprezo evidente na voz. Relacionamento com uma garçonete grávida de outro homem? Cuidado com o que vai falar, Carlos disse baixinho, mas com um tom que fez Camila recuar imediatamente na cadeira. Não fala assim da Isadora nunca mais. Nossa, como você defende ela, Camila disse com amargura. A santinha que te abandonou há 2 anos agora virou o amor da sua vida de novo. Eu que abandonei ela, Carlos corrigiu. E sim, ela sempre foi o amor da minha vida desde o primeiro dia. Só fui burro e orgulhoso demais para perceber isso antes. Camila se levantou bruscamente, pegou a bolsa cara e olhou para Carlos com puro desprezo. Você vai se arrepender amargamente dessa decisão idiota. Essa mulher já te ferrou uma vez na vida. Vai ferrar de novo com certeza absoluta. Talvez, Carlos respondeu calmamente, mas pelo menos vai ser algo real e verdadeiro dessa vez. Quando Camila saiu batendo a porta com força, Carlos se sentiu profundamente aliviado. Não porque havia terminado um relacionamento, mas porque finalmente havia admitido para si mesmo o que sempre soube no fundo do coração. Nunca havia realmente esquecido Isadora nem por um segundo sequer. Na hora do almoço, lá estava ele no La Belle Époque novamente. 5ª visita consecutiva em 4 dias. O maître francês já nem perguntava mais onde ele queria se sentar. Simplesmente o levava direto para uma mesa na seção dela automaticamente. Isadora apareceu com aquela expressão cansada que estava se tornando sua marca registrada. A barriga parecia ter crescido alguns centímetros desde ontem, e ela se movia ainda mais devagar, claramente desconfortável. Filé mal passado e Coca-Cola de sempre? Ela perguntou sem nem olhar diretamente nos olhos dele. Na verdade, hoje eu quero só conversar mesmo, Carlos respondeu. Carlos, eu já falei que 5 minutos. Só 5 minutos, por favor. Isadora olhou ao redor discretamente, verificou que o chefe não estava por perto naquele momento e se sentou na ponta da cadeira. 5 minutos então, mas tem que ser rápido. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Com a gravidez, quero dizer. Por que você quer saber isso? Ela perguntou desconfiada. Porque eu me importo genuinamente com você e com o bebê. Carlos, para com isso, ela disse com cansaço. Você não me viu por 2 anos inteiros. Não pode chegar agora querendo bancar o cara super preocupado. Mas eu estou realmente preocupado. Carlos insistiu. Você está trabalhando grávida de 7 meses, ficando em pé o dia inteiro carregando bandejas pesadas. Isso não pode ser bom nem para você nem para o bebê. E o que exatamente você sugere? Ela perguntou. Que eu pare de trabalhar e viva do quê? Do ar? Deixa eu te ajudar financeiramente, Carlos disse. Pelo menos até o bebê nascer, até você se recuperar do parto. Para de falar besteira. Isadora cortou imediatamente. E por que seria besteira? Ele perguntou. Eu tenho dinheiro sobrando, você precisa de ajuda. É uma situação que beneficiaria todo mundo. Carlos, eu não vou virar seu projeto pessoal de caridade. Ela disse com firmeza. Não vou aceitar seu dinheiro por pena ou por culpa. Não é pena nem culpa, Carlos argumentou. É preocupação legítima com alguém que eu amo. É sim pena e culpa. Ela insistiu. Você me viu numa situação difícil e agora quer se sentir melhor consigo mesmo me ajudando financeiramente. Mas não é assim que as coisas funcionam na vida real. Carlos ficou quieto porque reconhecia que ela tinha pelo menos um pouco de razão nessa análise. Parte dele realmente sentia culpa pelo que havia acontecido, mas existia uma parte muito maior que simplesmente não conseguia suportar ver ela sofrendo daquele jeito. E se não fosse caridade? Ele perguntou tentando uma abordagem diferente. Como assim? Ela questionou intrigada. E se fosse trabalho mesmo? Você voltar a trabalhar para mim na empresa? Salário de administradora qualificada, todos os benefícios, plano de saúde completo. Isadora olhou para ele como se ele tivesse completamente enlouquecido. Trabalhar para você, Carlos? Você realmente endoidou de vez. Por que seria loucura? Ele perguntou. Você é extremamente competente, tem formação, tem experiência prática. Tenho experiência de ser sua ex-esposa, ela respondeu secamente. Como exatamente você acha que isso ia funcionar na prática?
Funcionaria perfeitamente porque somos dois adultos maduros que conseguem separar vida pessoal de vida profissional, Carlos argumentou. Nós dois adultos que conseguem separar as coisas. Isadora deu uma risada completamente sem humor. Carlos, durante o casamento a gente brigava até por causa da cor da toalha de mesa que eu escolhia. Era verdade, e doía admitir. Durante os 5 anos de casamento, eles conseguiam transformar qualquer bobagem insignificante em guerra mundial. Não conseguiam concordar nem sobre que filme assistir no cinema sem que virasse discussão acalorada. Eu mudei completamente. Carlos insistiu com desespero evidente na voz. Prova isso parando de vir aqui todo santo dia me enchendo o saco, ela disse. Para de fingir que se importa comigo de verdade. Para de tentar resolver todos os meus problemas. Se você realmente mudou mesmo, me deixa em paz para tocar minha vida. A resposta foi como um tapa na cara bem dado. Carlos não esperava uma rejeição tão direta e definitiva. Esperava resistência, esperava desconfiança, mas não esperava que ela pedisse explicitamente para ele desaparecer da vida dela. Você realmente quer que eu vá embora e desapareça da sua vida? Carlos perguntou, sentindo o coração afundar no peito. Quero que você pare de mexer comigo emocionalmente. Isadora respondeu. Estou tentando tocar minha vida, Carlos. Estou tentando me acostumar com a ideia de ser mãe solteira, de criar uma filha sozinha, de recomeçar completamente do zero. E você aparecendo aqui todo santo dia só torna tudo mais confuso e mais difícil para mim. Por que mais difícil? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque você me confunde completamente, ela admitiu pela primeira vez. Porque quando te vejo lembro de como a gente foi feliz um dia. Lembro de tudo que a gente teve e perdeu por causa do nosso orgulho. E isso dói demais, Carlos. Dói muito mais do que você imagina. Finalmente ela havia admitido que ainda sentia alguma coisa profunda por ele. Não era só raiva ou indiferença. Era dor real. E dor significava que ainda existiam sentimentos verdadeiros ali embaixo. Então você ainda sente alguma coisa real por mim? Carlos perguntou, tentando não soar muito esperançoso. Claro que sinto, como não ia sentir. Ela respondeu com a voz embargada. A gente foi casado por 5 anos inteiros, Carlos. Você foi o amor da minha vida durante muito tempo. Mas sentir alguma coisa não significa que eu quero tentar de novo. Sentir não significa que dá para confiar outra vez. Por que não dá para tentar confiar? Ele insistiu. Porque você me machucou muito, ela disse simplesmente. Muito mesmo, Carlos. E eu não posso correr o risco de ser machucada de novo, principalmente agora que vou ter uma filha para proteger e cuidar. Eu nunca mais machucaria você intencionalmente, Carlos disse com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Você já machucou várias vezes antes e sempre dizia que não era de propósito, ela apontou. Carlos lembrou das brigas terríveis, das acusações infundadas, do ciúme doentio que desenvolveu durante os últimos anos do casamento. Lembrou de como a tratava nos últimos meses, sempre desconfiado, sempre procurando motivos para a briga onde não existiam. Eu era uma pessoa doente emocionalmente, ele admitiu com dificuldade. Tinha ciúme patológico de tudo e de todos, mas isso mudou completamente. Como você pode ter certeza absoluta de que mudou? Isadora perguntou. Porque passei 2 anos sozinho pensando obsessivamente no que fiz de errado. Carlos respondeu. Porque finalmente percebi que o problema nunca foi você, sempre fui eu. E o que exatamente mudou em você? Ela perguntou desafiando. Carlos pensou cuidadosamente na pergunta porque queria dar uma resposta honesta. Eu parei de ter medo, ele disse finalmente. Medo do quê? Ela questionou. Medo de te perder. Era exatamente isso que me deixava completamente louco e possessivo. Tinha tanto medo de você me abandonar que acabei te empurrando para longe com meu comportamento. E agora não tem mais esse medo? Ela perguntou com ceticismo. Agora eu sei que se for para te perder de novo, pelo menos quero que seja depois de ter tentado ser o homem que você realmente merece. Isadora ficou em silêncio por um tempo longo, mexendo nervosamente no tablet. Carlos via o conflito interno no rosto dela, a luta constante entre querer acreditar nele e se proteger de mais sofrimento. Carlos, mesmo que eu quisesse tentar de novo, e eu não estou dizendo que quero, tem uma coisa fundamental que você precisa entender completamente. O que é? Ele perguntou. Eu vou ter uma filha daqui a 2 meses. Uma filha que não é biologicamente sua. Se a gente se envolvesse de novo de alguma forma, você teria que aceitar que eu venho junto com uma criança pequena. Eu aceito completamente. Carlos respondeu sem hesitar.
Não é só aceitar superficialmente, ela insistiu. É amar ela como se fosse sua própria filha. É ser pai de verdade, não padrasto que apenas tolera a presença dela na sua vida. Eu seria pai dela em todos os sentidos, Carlos disse com convicção. Carlos, você nem gosta de criança, Isadora apontou. Quantas vezes você reclamou quando íamos visitar meus irmãos e as crianças faziam barulho? Era verdade e doía admitir. Carlos sempre havia achado criança irritante, barulhenta, inconveniente. Nunca teve paciência para lidar com elas durante as visitas familiares. Isso era antes de tudo que aconteceu, ele disse. Agora é completamente diferente. Por que seria diferente? Ela perguntou desconfiada. Porque é sua filha, porque ela faz parte de você, Carlos explicou. E se ela chorar a noite inteira? E se ela bagunçar sua casa impecável? E se você chegar cansado do trabalho e ela quiser brincar? Isadora testou. Então eu vou lidar com tudo isso e vou aprender a ser um bom pai. Você está falando isso agora no calor do momento, ela disse, mas na prática real do dia a dia. Na prática eu vou fazer dar certo porque quero você de volta na minha vida, Carlos interrompeu. E se ela faz parte da sua vida, então automaticamente faz parte da minha também. Isadora olhou para ele por um tempo muito longo, estudando cada traço do rosto dele como se tentasse encontrar sinais de mentira ou falsidade. Meu chefe está vindo na nossa direção, ela disse finalmente se levantando da cadeira. Tenho que voltar ao trabalho agora. Isadora, por favor, me dá uma chance. Só uma oportunidade. Carlos pediu desesperadamente. Uma chance para fazer o que exatamente? Ela perguntou. Para provar que mudei de verdade. Para provar que posso ser o homem que você e sua filha merecem ter na vida de vocês. Como você pretende provar isso? Ela questionou. Me deixa fazer parte da gravidez. Carlos disse rapidamente. Me deixa te ajudar nesses últimos 2 meses. Sem pressão nenhuma, sem cobrança, sem promessas vazias. Só me deixa estar perto de vocês. Carlos, se no final de tudo você decidir que realmente não dá certo entre a gente, eu prometo que aceito numa boa, mas pelo menos me deixa tentar mostrar quem eu me tornei. Isadora suspirou profundamente, apoiando uma mão na barriga grande. Carlos viu quando a criança chutou, fazendo um pequeno movimento visível através da blusa do uniforme. Ela está chutando agora? Ele perguntou sem conseguir se controlar. Está. Ela fica sempre agitada nesse horário da tarde. Isadora respondeu automaticamente. Posso sentir. Carlos perguntou com voz embargada. Posso tocar para sentir ela se mexendo. Isadora hesitou por alguns segundos eternos. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava prestando atenção especial e fez sinal discreto para ele se aproximar. Carlos se levantou devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado que poderia desaparecer a qualquer momento. Quando chegou perto, Isadora pegou a mão dele com cuidado e colocou na barriga, bem no lugar onde o movimento era mais forte e constante. O chute veio imediatamente forte e decidido, bem contra a palma da mão dele. Carlos nunca havia sentido absolutamente nada parecido na vida inteira. Era a vida pulsando ali dentro. Uma pessoa pequena que ainda nem havia nascido, mas que já existia, já se mexia, já tinha personalidade própria e vontade de se expressar. Nossa, ele sussurrou com os olhos se enchendo de lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo. Ela é realmente forte, não é? Chuta o dia inteiro sem parar, Isadora disse sorrindo pela primeira vez de forma genuína. Acho que vai ser jogadora de futebol ou lutadora de boxe. Carlos ficou com a mão apoiada na barriga dela por mais alguns segundos, sentindo mais chutes da criança que parecia estar respondendo ao toque dele. Era a primeira vez em 2 anos que ele tocava Isadora fisicamente e a primeira vez na vida que sentia um bebê se mexendo dentro do ventre da mãe. Isadora, ele disse com a voz completamente embargada pela emoção. Deixa eu tentar, por favor. Deixa eu provar que posso ser diferente. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e Carlos viu o momento exato em que toda a resistência dela começou a rachar como vidro. Não desapareceu completamente, mas definitivamente rachou. Eu não posso me machucar emocionalmente de novo, Carlos, ela disse baixinho. E principalmente não posso deixar minha filha se machucar no futuro. Não vou machucar nenhuma das duas nunca mais, Carlos prometeu solenemente. Como posso realmente confiar nisso depois de tudo? Ela perguntou. Porque vou provar todos os dias com ações concretas, não apenas com palavras bonitas, Carlos respondeu. Isadora retirou a mão dele da barriga e deu um passo para trás. O chefe estava se aproximando da mesa com cara visivelmente irritada pela demora. Tudo bem, ela disse baixinho e rapidamente. Uma chance, mas com condições muito claras. Qualquer condição que você quiser, Carlos respondeu imediatamente. Nada de pressão emocional, nada de cobrança para voltarmos a ser casal, nada de ciúme doentio, e principalmente nada de promessas que você não consegue cumprir na prática, ela estabeleceu. Combinado perfeitamente? Ele concordou.
E Carlos, uma coisa muito importante. Se você me machucar emocionalmente de novo, eu juro por tudo que é sagrado que não vai ter terceira chance. Nunca mais na vida. Carlos assentiu gravemente, sabendo que ela falava com total seriedade. Esta era realmente sua última e definitiva oportunidade. Se errasse agora, perderia Isadora para sempre, e não haveria volta. Não vou errar dessa vez, ele disse com determinação. Não posso me dar ao luxo de errar. Quando o chefe chegou na mesa, Isadora já estava anotando um pedido fictício no tablet, como se fosse apenas mais um atendimento comercial normal. Mas Carlos viu o pequeno sorriso discreto no canto da boca dela, e pela primeira vez em 2 anos longos, ele se sentiu genuinamente esperançoso. Carlos saiu do restaurante naquele dia como um homem completamente transformado. Tinha uma chance, uma única e derradeira oportunidade de reconquistar o amor da sua vida e fazer parte da vida da filha dela, mas sabia que não podia ser do jeito antigo, atropelando tudo com dinheiro e promessas vazias. Tinha que provar na prática real do dia a dia que realmente havia mudado por dentro. A primeira coisa que fez foi ligar para Patrícia assim que chegou no carro. Patrícia, cancela todas as minhas reuniões sociais dos próximos 2 meses, ele disse. Festa, inauguração, jantar de negócios, happy hour, tudo que for compromisso social, e aquela viagem para Miami que eu tinha programado para o fim de semana, cancela também. Senhor, mas são compromissos importantes para os negócios, Patrícia protestou. Nada é mais importante do que o que eu preciso fazer agora, Carlos respondeu. Reagenda tudo para depois. No dia seguinte, Carlos apareceu no Label Epoch na hora do almoço, mas dessa vez não pediu mesa para se sentar. Ficou esperando discretamente na entrada até Isadora sair para o intervalo obrigatório de 15 minutos. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou quando o viu parado ali. Te trouxe uma coisa, Carlos disse mostrando uma marmita térmica bem grande. Comida caseira. Fiz eu mesmo ontem à noite. Você fez comida? Isadora olhou para ele como se ele tivesse crescido uma terceira cabeça. Carlos, você nem sabia fritar um ovo direito. Aprendi tudo pelo YouTube, ele disse. Tem tutorial detalhado para qualquer coisa que você imaginar. Isadora abriu a marmita com curiosidade e desconfiança misturadas. Dentro tinha arroz soltinho, feijão temperado, frango grelhado com ervas e uma salada colorida. Nada sofisticado demais, mas cheirava muito bem e parecia nutritivo. Por que você fez isso? Ela perguntou ainda desconfiada. Porque mulher grávida precisa se alimentar direitinho, Carlos explicou. E comida de restaurante todos os dias não deve ser o ideal para o bebê. Carlos, eu como na cozinha do restaurante mesmo, Isadora disse. Os funcionários podem comer os restos que sobram dos pratos. Não é a mesma coisa que uma refeição balanceada feita especialmente para você, ele argumentou. Isadora ficou olhando a comida como se fosse uma bomba prestes a explodir. Não sei se posso aceitar isso, ela disse hesitante. Por que não pode? Ele perguntou. Porque é estranho demais você cozinhando especialmente para mim. Estranho bom ou estranho ruim? Carlos questionou. Estranho diferente, ela respondeu. Então experimenta pelo menos. A Sofia precisa de boa nutrição. Foi a primeira vez que Carlos falou o nome da filha dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isadora percebeu imediatamente, e Carlos viu que ela havia percebido a intimidade que ele colocou na pronúncia do nome. Tá bom, ela disse finalmente depois de um momento de hesitação. Mas isso não muda absolutamente nada entre a gente, deixa isso bem claro. Eu sei perfeitamente, Carlos concordou. Carlos ficou ali parado, meio sem saber exatamente o que fazer enquanto ela comia a comida que ele havia preparado. Era estranho estar perto de Isadora sem tensão, sem briga, sem discussão, apenas conversando de forma normal e civilizada. Está gostoso mesmo, ela disse depois de algumas garfadas. Sério, não queimou nada. Não, está até temperado certinho, ela admitiu. Carlos sorriu como um adolescente bobo que tinha acabado de tirar nota boa numa prova difícil. Amanhã eu trago de novo, ele disse. Carlos, só comida, nada mais que isso, ela estabeleceu. Só quero ter certeza de que você e a Sofia estão se alimentando adequadamente durante essa fase importante. Isadora suspirou, mas não recusou a oferta. Tá bom, mas realmente só comida, sem outras implicações. No dia seguinte, Carlos apareceu pontualmente com uma lasanha que havia levado 3 horas para fazer e ficou meio torta, mas Isadora comeu tudo com apetite. Você realmente está cozinhando todas as noites? Ela perguntou incrédula. Toda noite quando chego do trabalho, Carlos confirmou. Estou aprendendo uma receita nova a cada dia. Por que está fazendo isso? Ela questionou. Porque quero cuidar direito de vocês duas. A palavra vocês ficou suspensa no ar com um peso especial. Isadora e Sofia, como se já fossem automaticamente família dele.
Na terceira semana dessa rotina nova, Carlos chegou no restaurante e percebeu imediatamente que Isadora não estava trabalhando. Onde está a Isadora hoje? Ele perguntou para o maître francês. Mademoiselle Isadora não veio trabalhar hoje. O homem respondeu. Disse que não estava se sentindo bem fisicamente. O coração de Carlos disparou na mesma hora. Não está se sentindo bem como? Ele perguntou tentando controlar o pânico. Não sei detalhes, monsieur. Ela só ligou de manhã dizendo que não poderia vir. Carlos saiu correndo do restaurante. Ainda se lembrava perfeitamente do endereço que Isadora havia dado anos atrás para a entrega de documentos do divórcio. Torcia desesperadamente para ela ainda estar morando no mesmo lugar. 20 minutos depois, estava batendo ansiosamente na porta de um apartamento pequeno na zona leste da cidade. Isadora abriu a porta vestindo pijama, rosto inchado, cabelo completamente bagunçado. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou confusa. Soube que você não foi trabalhar hoje. Está tudo bem com você e com a Sofia? Ele perguntou visivelmente preocupado. Estou só cansada demais. Ela respondeu, mas Carlos podia ver que havia algo mais. Isadora, você está com cara de quem passou a noite inteira mal. Ele insistiu. Ela suspirou pesadamente e abriu a porta para ele entrar pela primeira vez. O apartamento era realmente minúsculo. Apenas um cômodo que servia como sala e quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro pequeno. A mobília era simples e claramente de segunda mão, mas tudo estava impecavelmente limpo e organizado com carinho. Tive algumas contrações mais fortes de madrugada, ela admitiu relutante. Nada muito sério, mas resolvi não forçar a barra hoje. Contrações, Carlos repetiu alarmado. Mas não é cedo demais para isso. São contrações de treinamento, ela explicou. É normal acontecer no 8º mês, mas hoje estavam mais intensas que o usual. Você foi ao médico? Carlos perguntou já sabendo qual seria a resposta. Consulta particular custa R$300, Carlos. Só vou quando é realmente emergência. R$300? É só isso mesmo? Ele perguntou incrédulo. É só isso para quem tem dinheiro sobrando? Ela respondeu. Para quem não tem, representa quase um salário inteiro. Carlos teve vontade imediata de pegar o cartão de crédito e resolver a situação na hora, mas se lembrou do que ela havia falado sobre não aceitar caridade. E se eu for junto com você como acompanhante? Ele sugeriu cuidadosamente. Acompanhante tipo marido, tipo companheiro, tipo pai da criança. Carlos, você não é biologicamente o pai da Sofia, Isadora apontou. Mas posso fingir que sou para os médicos, ele argumentou. Para eles não vai fazer diferença nenhuma e você consegue fazer a consulta. Isadora olhou para ele desconfiada. Por que você faria uma coisa dessas? Ela perguntou. Porque estou genuinamente preocupado com a saúde de vocês duas. 2 horas depois estavam na clínica particular mais cara e bem equipada da cidade. Carlos pagou consulta completa, todos os exames que o médico solicitou, ultrassom detalhado, tudo o que fosse necessário. Ficou segurando a mão de Isadora durante o ultrassom como se fosse realmente o pai expectante da criança. Está tudo perfeitamente normal, o médico anunciou sorrindo. Bebê saudável, crescendo no ritmo ideal. As contrações são mesmo de treinamento, mas a senhora precisa descansar muito mais. Ela trabalha como garçonete, Carlos explicou ao médico. Fica em pé praticamente o dia inteiro carregando peso. Definitivamente não é recomendado, o médico disse, franzindo a testa. No último trimestre, o ideal é trabalho mais leve ou de preferência repouso. Doutor, eu realmente preciso trabalhar. Isadora interveio. Não tenho condições financeiras de ficar parada em casa. Entendo a situação, mas precisa diminuir drasticamente o ritmo, senão corre sério risco de parto prematuro. No carro voltando para casa, Carlos ficou em silêncio até não conseguir aguentar mais. Isadora, deixa eu te ajudar de alguma forma, ele disse finalmente. Carlos, nós já conversamos sobre isso. Ela respondeu cansada. Não é caridade, é investimento no futuro que eu quero construir com vocês, ele argumentou. Carlos, para de falar assim, ela pediu. Você nem sabe se vai conseguir aguentar conviver comigo de novo na prática real. Só existe um jeito de descobrir isso, ele respondeu. Isadora ficou quieta olhando pela janela do carro. Sabe o que mais me assusta em tudo isso? Ela disse finalmente. O quê? Ele perguntou. Que você está sendo tão carinhoso e atencioso agora que eu estou começando a confiar em você de novo. E se você mudar de ideia no meio do caminho, se cansar de brincar de família feliz, não vou mudar de ideia jamais, Carlos disse com convicção absoluta. Como você pode ter tanta certeza? Ela questionou. Porque passei 2 anos completamente miserável sem você, ele respondeu com honestidade brutal. Porque consegui literalmente tudo o que achava que queria na vida. Dinheiro, sucesso,
mulher bonita, e mesmo assim não sentia absolutamente nada. Era como se eu tivesse morrido emocionalmente por dentro. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora eu me sinto completamente vivo de novo. Carlos respondeu olhando para ela. Quando chegaram no prédio dela, Carlos ajudou ela a subir as escadas porque o elevador estava quebrado há semanas, e eram 3 andares. Isadora, esse lugar realmente não é adequado para você, ele disse. É o que eu consigo pagar. Ela respondeu simplesmente. E se você morasse num lugar bem melhor? Ele sugeriu cuidadosamente. Com que dinheiro, Carlos? Ela perguntou. Com o meu dinheiro, ele respondeu. Nós já conversamos exaustivamente sobre isso, ela disse. Escuta minha proposta completa antes de recusar, ele pediu. Eles pararam no corredor estreito na frente da porta do apartamento minúsculo dela. Fala então, ela disse cruzando os braços. Vem morar comigo, Carlos disse de uma vez. O quê? Ela exclamou. Vem morar no meu apartamento. Não como casal, como amigos mesmo. Você teria seu quarto próprio, eu teria o meu. Sem pressão nenhuma, sem cobrança, só para eu poder cuidar adequadamente de você nesses últimos meses de gravidez. Carlos, você enlouqueceu completamente, ela disse. Por que seria loucura, ele perguntou. Meu apartamento tem 4 quartos enormes. Você ficaria no quarto de hóspedes com banheiro privativo completo. Teria todas as condições ideais para descansar, se alimentar corretamente, fazer pré-natal adequado. E depois que o bebê nascer, aí a gente vê como fica. Se você quiser continuar morando lá, ótimo. Se quiser sair, eu te ajudo a alugar um lugar realmente bom. Por que você faria uma coisa dessas? Ela perguntou completamente confusa. Porque quero desesperadamente fazer parte da vida de vocês duas. Carlos respondeu com total sinceridade. E se para isso eu preciso provar que mudei completamente, então é exatamente isso que vou fazer. Isadora ficou olhando diretamente nos olhos dele como se tentasse enxergar até o fundo da alma dele. Sem nenhum tipo de cobrança, ela perguntou desconfiada. Nenhuma cobrança, ele confirmou. Sem pressão para voltarmos a ser casal, ela insistiu. Nenhuma pressão, ele garantiu. E se eu decidir que definitivamente não quero nada romântico com você? Carlos respondeu sem hesitar. Se isso acontecer, eu aceito completamente sua decisão. Se isso for algum tipo de jogo emocional, ela alertou. Não é jogo, Isadora. Carlos disse solenemente. É a coisa mais séria que já fiz na vida inteira. Ela abriu a porta do apartamento e ficou parada ali pensando intensamente. Carlos podia quase ouvir os pensamentos dela, pesando cuidadosamente todos os prós e contras da situação. Preciso pensar com calma sobre isso, ela disse finalmente. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou ansioso. Alguns dias para processar tudo. Tá bom, Carlos concordou. Mas enquanto isso, deixa eu continuar trazendo comida para você diariamente. Carlos desceu as escadas se sentindo ansioso e esperançoso ao mesmo tempo. Tinha feito a proposta mais louca e arriscada da vida inteira, mas também a mais sincera que já havia feito. Chegou em casa e, pela primeira vez em anos, o apartamento de cobertura luxuoso pareceu vazio e sem vida. 4 quartos enormes, 3 banheiros, sala gigantesca, varanda com vista deslumbrante para o parque. Tudo impecável, tudo caríssimo, tudo completamente sem alma. Imaginou Isadora ali com a barriga de 8 meses caminhando pela casa de chinelos confortáveis. Imaginou o bebê chorando de madrugada, brinquedos coloridos espalhados pela sala, mamadeiras na pia da cozinha impecável. E pela primeira vez na vida, a bagunça pareceu infinitamente mais atraente que a ordem perfeita. 2 dias depois o telefone tocou. Era Isadora. Carlos, oi, ela disse. Aceito sua proposta de morar aí temporariamente. O coração dele literalmente parou por alguns segundos. Sério? Você está falando sério mesmo? Ele perguntou incrédulo. Estou, mas obviamente com condições bem claras, ela respondeu. Qualquer condição que você estabelecer, ele concordou imediatamente. Primeira condição, eu pago parte das contas mensais, ela disse. Não muito porque não tenho como, mas pago alguma contribuição. Não vou me sentir sustentada gratuitamente. Tudo bem, ele aceitou. Segunda condição, a gente divide todas as tarefas domésticas proporcionalmente. Eu não vou virar sua empregada pessoal, nem você vai ser meu empregado. Perfeito, Carlos concordou. Terceira condição muito importante, nada de intimidade física entre a gente. Somos apenas amigos dividindo apartamento, não um casal. Entendido completamente, Carlos respondeu. E Carlos, uma coisa fundamental, ela disse com seriedade. Na primeira briga realmente feia, na primeira vez que você perder a paciência comigo, na primeira recaída nos comportamentos antigos, eu vou embora no mesmo dia sem discussão. Não vai ter briga dessa vez, Carlos prometeu.
Sempre tem briga, Carlos, ela disse. Com a gente sempre teve muita briga. Então vamos aprender a discordar de forma saudável, sem gritar, sem ofender, sem machucar um ao outro. Isadora ficou em silêncio por um longo tempo. Quando posso me mudar? Ela perguntou finalmente. Hoje mesmo, se você quiser, Carlos respondeu imediatamente. Carlos, você tem certeza absoluta disso? Ela perguntou uma última vez. Porque se der errado dessa vez, se isso não funcionar, acabou definitivamente para sempre entre a gente. Tenho certeza total, ele respondeu. E não vai dar errado porque dessa vez eu sei exatamente o que estou arriscando perder. Quando desligou o telefone, Carlos olhou para o apartamento com olhos completamente diferentes. Em algumas horas, Isadora estaria morando ali, e em algumas semanas haveria um bebê chorando naqueles quartos silenciosos. Sua vida estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo, e pela primeira vez em anos, ele não via a hora que isso acontecesse. Tinha uma família para reconquistar, e dessa vez, não ia estragar absolutamente nada.